Olá, galerinha do Pensadas do Saber. Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de conversar com vocês ou dar continuidade naquela série de vídeos onde nós estávamos falando sobre a história do Brasil, né? Nós pegamos aqui aquela coleção de artigos onde foi trabalhada e organizada por Fernando Novaes, que é um historiador bastante renomado dentro do Brasil, e nós trabalhamos em cima da história da vida privada no Brasil. Nós trabalhamos alguns pontos que ele trouxe para a gente na introdução do livro, né? E hoje nós gostaríamos então de comentar o capítulo de número 2, que são as formas provisórias de existência nessa colônia, né? A vida cotidiana, nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações. Agora, o que é interessante a gente observar e fazer a referência de que essa série de vídeos acerca da história do Brasil, ela se deu justamente numa necessidade que eu acredito que tenha surgido com a eleição do Bolsonaro, né? E então eu havia dito para vocês que se o Lula, ou melhor, se o Haddad, né? Porque mas o Haddad era Lula, né? Mas se o Haddad tivesse ganhado as eleições, nós de alguma forma faríamos uma série de vídeos sobre ética, né? E se o Bolsonaro ganhasse as eleições, como aconteceu em 2018, nós faríamos uma série de vídeos comentando sobre a história do Brasil, porque entende-se que há uma defasagem e um descuido ao pensar a nossa história e a nossa identidade. Então, essa série de vídeos surge dessa necessidade, desse momento presente. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de fazer é me apresentar para você que chegou nesse vídeo sem me conhecer, sem ter visto outro vídeo meu. Então, eu gostaria de dizer: meu nome é Daniel Matheus Ladeira, eu sou formado em História e atualmente faço uma graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. Vamos lá então dar continuidade a esse texto. A primeira coisa que nós precisamos de perguntar ao ir para esse texto é: qual é o objeto de estudo que o artigo está trabalhando? O objeto de estudo que o artigo, ou seja, o capítulo 2 do livro, do volume 1 da coleção História da Vida Privada no Brasil, escrito por Laura de Mello e Souza, o objeto de estudo dela é a exploração e a colonização das terras paulistas. Mas através de que personagem? Através da figura que se convencionou dentro da historiografia de chamar de sertanejos, né? Quem são os sertanejos, né? Eles são um personagem histórico. Sertanejo é um personagem histórico. Esses homens, eles adentravam mato adentro da América Lusitana a fim de explorar riquezas, metais preciosos, extração possíveis da terra, né? E casa-se muito bem a imagem, por exemplo, do sertanejo com o desbravamento de São Paulo, visto que a imagem do sertanejo é essa imagem de um personagem em movimento, né? Essa imagem de um personagem fluido e dado às contingências do momento. Apesar dos sertanejos serem sempre associados ao Nordeste e serem fruto dessa hibridização entre os brancos e os índios, a autora traz essa função proeminente do sertanejo na formação e no desbravamento paulista, o que é super interessante. Agora, quem que é Laura de Mello e Souza, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Ela nasceu então e estudou em São Paulo, foi docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo desde 1983, encontrando-se aposentada desde 2014.
Agora, a sua formação, né? Ela tem graduação pela USP em História, mestrado em História Social pela USP, doutorado em História entre 1999, doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo também, é livre docente em História Moderna na Universidade de São Paulo. Enfim, e já participou de várias universidades, em Lisboa, Texas, Sevilha, no México, na França, enfim. Atualmente ela redige pesquisas sobre migrações de 3 cortes europeias durante o período de expansão napoleônica, orienta trabalhos em nível de mestrado e doutorado junto ao programa de História Social de seu departamento, no qual também supervisionou estágios de pós-doutorado. Desde setembro de 2014, passou a orientar pesquisas em nível de Master 1, Master 2 e doutorado junto à École Doctorale de Universidade de Paris, quarta, Sorbonne. O seu título de doutorado, a sua obra de doutorado foi Sabás e Calundus, Feitiçaria, Práticas Mágicas e Religiosidade Popular no Brasil Colonial. O título do seu mestrado foi Os Desclassificados do Ouro, Estudo sobre a Pobreza Mineira no século XVIII. E para livre docência, em 93, ela escreveu Inferno Atlântico, Demonologia e Imaginário no Mundo Luso-Brasileiro, século XVI ao século XVIII. Então, essa é a autora que a gente está trabalhando. O título do capítulo que a gente está trabalhando são Formas Provisórias de Existência, 2 pontos, a vida cotidiana, nos caminhos, nas fronteiras e nas fortificações. Vamos lá então para o texto. Ela começa dizendo: partindo do litoral, os colonos foram aos poucos incorporando o território da América Portuguesa ao âmbito do Império, mundo sempre em movimento, onde hierarquias sociais se superpunham com maior flexibilidade e rapidez, onde os limites geográficos foram até meados do século XVIII fluidos e indefinidos, onde os homens inventavam arranjos familiares e relações interpessoais ao sabor das circunstâncias e contingências, onde aldeias e vilarejos se erguiam de um dia para o outro, nada garantindo que durassem mais do que alguns anos ou que crescessem com a feição e o ritmo das aglomerações urbanas de além-mar. Ou seja, o que ela traz para a gente é que existe algum tipo de peculiaridade na colonização lusitana em relação à metrópole, certo? Então nós temos um tipo de colonização onde as hierarquias sociais têm maior flexibilidade, nós temos um tipo de colonização onde há uma fluidez, uma flexibilidade no próprio espaço geográfico, onde os arranjos familiares eles são dados de maneiras contingenciais, de acordo com as necessidades e circunstâncias daqueles momentos, onde a posse ou o lugar de estar, as aldeias, os vilarejos, eles são construídos e desconstruídos constantemente. Nós temos então um mundo que resguarda uma peculiaridade em sua formação em relação à sua metrópole, em relação àquilo que estava acontecendo além-mar, ou seja, nas terras urbanas europeias. Logo, portanto, longe, portanto, da costa e da influência europeia mais imediata, constituíam-se formas variadas e originais de um convívio íntimo. E é isso que ela está buscando. Como é que se davam essas relações íntimas dentro da colonização lusitana, Então, ela vai dizer que essas privacidades nessa colonização, elas eram insólitas, elas eram improvisadas, elas eram de alguma forma uma privacidade híbrida, diferente, que se confunde com o próprio público, Ela vai falar, a formação paulista é fruto desse movimento. Agora, que movimento?
Esse movimento flexível, longe dessas influências europeias mais imediatas, é fruto desses arranjos e desarranjos, desses modelos de vida extremamente dado ao contingencial. É esse fruto ou esse movimento que dá a tônica, que dá o tom, que dá a cor da colonização e da exploração e do desbravamento da capitania hereditária, vamos dizer assim, paulista, né? Quem são esses sertanejos, gente? Esses sertanejos são pessoas que conviveram com índios, mas que no decorrer do tempo eles foram criando e adaptando hábitos europeus, né? Então surge, ele é essa mescla, ele é esse híbrido, né? Ele é esse movimento, esse lugar de movimento. Agora, é interessante que esse convívio com os índios se deu em alguma medida, mas nós vemos que também houveram muitos conflitos, muitas guerras, ou vamos dizer, muitos confrontos entre essas populações, vamos dizer assim, essas populações mais tribais. É interessante que ela traz um dado para a gente que até 1625 o cavalo foi quase desconhecido. O desbravamento ele era feito caminhando mesmo. Como dizia na época, né? Eles andavam o dia inteiro com a roupa pela cabeça e a água pela barba. Esses sertanejos eles estavam soltos nesse novo mundo. Seu alimento era as roças dos índios, as colmeias de florestas, eram os sinais de águas em pedaços de paus, né? Agora, sinais de águas em pedaços de pau, o que isso quer dizer, né? Essas águas que tinham em pedaços de paus eram de alguma forma umas plantas que os caules ficavam engrossados por amplas reservas de águas ali dentro. Eles chamavam essas plantas que eles saciavam a sede de samaritanas do sertão. Interessante, né? Samaritanas do sertão. Se a gente for pensar na imagem do bom samaritano, né? Que era um homem, ele é um oásis, né? Ele é um oásis na vida daquele cara que estava lançado à míngua, às traças, à perdição, né? Então vem o bom samaritano e é um oásis na vida daquele cara. É interessante que as samaritanas do sertão, em alguma medida, diante da seca e da sede, era com certeza a samaritana do sertão, daqueles sertanejos, né? É interessante que na formação paulista, por exemplo, dado ao movimento e ao desbravamento, à constante movimentação e o adentramento a essas terras até então desbravadas, a formação paulista, o grão ou o milho foi muito mais importante do que, por exemplo, a mandioca, porque as ramas da mandioca são mais difíceis e maiores para você carregar, né? Agora os grãos eles são mais fáceis, né? Outra coisa que é interessante é que a vida com os animais desses sertanejos era algo comum, era algo dado como é comum você ir ao mato e encontrar muitos animais, né? Eles até relatam, alguns sertanejos relatam que era muito comum você ver cobras sucuris tomando sol na beira do rio Tietê, por exemplo, né? Como que se dava a vida deles, né? Nesse caminho, nessa movimentação, nessa peregrinação, vamos dizer assim, como que se dava a vida deles? Eles levavam muito poucas coisas, né? Eles levavam a rede onde eles dormiam, eles levavam um mosquiteiro, né? O máximo que eles andavam era com a roupa do corpo, um cobertor e a rede. Algumas exceções mais vaidosas, vamos dizer assim, desse processo dos sertanejos levavam também livros, baralho, tesoura, colheres, facas, né? E isso é interessante, porque há então, dentro dessa coletividade, desse personagem social e histórico que é o sertanejo, há uma tentativa de uma vida privada, né? Mesmo por essas andanças dentro do sertão, há a tentativa da criação de uma privacidade.
Agora tem alguns dados aqui, né? Ela traz para a gente que algumas vezes era necessário eles levantarem acampamento, porque devido à grande peregrinação, a grande tempo de andanças e a escassez de caça, de alguma forma eles ficavam com muita fome. E de repente, quando eles caçavam, eles comiam muito. E por comer muito ficavam fadigados, né? Eles não conseguiam andar e muitas vezes era necessário levantar acampamento e parar ali pela gula, né? Pelo ato de comer muito, devido a muito tempo sem a refeição. É um fato que me chocou um pouco ao ler esse texto, que ela diz que eles chegaram ao ponto de comer muitas vezes macacos e formigas, né? Agora, imagina, se era sujeito a imprevistos e reveses o pernoite de um fidalgo, de um filho de alguém que vinha à América para governar, ou de cientistas escolhidos pelo governo para demarcar os limites, todos eles, afinal, eram representantes do rei. Se esses eram possíveis de imprevistos e reveses, imagina então o homem comum, né? A situação de precariedade desse homem comum, desse homem que não era filho de ninguém, vamos dizer assim. Agora tem uma série de questões que limita a privacidade desse povo, entre aspas, limita a privacidade desse povo. O que são? São partos públicos, né? As mulheres tinham partos publicamente, as pragas muitas vezes levavam eles a ficarem nus e caminharem nus, um diante do outro. Diarreias que expunham eles a tentarem caçar qualquer moita, qualquer lugar para defecar, e acabavam se expondo porque a vida íntima deles era exposta, né? Mas se por um lado o convívio imposto pela viagem tolhia a intimidade das famílias e dos indivíduos, né? Essa vida privada, vamos dizer assim, de alguma forma era tolhida devido às dificuldades da viagem. Por outro lado, o isolamento podia resultar em coisas terríveis e até por risco em vida. Aí ela cita 2 exemplos. Por exemplo, um homem que saiu para caçar e foi resgatado em cima de uma árvore tremendo de medo porque uma onça gigante havia tentado pegar ele, né? E aí ele foi salvo e teve que os amigos darem um apoio moral para ele vencer o medo e descer da árvore e tudo mais. E ela relata também que teve família que entrou em um barco com seus filhos na tentativa de uma privacidade, certo? E quase foram naufragados pelas correntezas. Agora é interessante que essa família ela foi resgatada por homens que saíram correndo nus para tirarem eles dessa correnteza que estava impossibilitando o controle do barco deles. Essa imagem do homem nu correndo ao encontro e livrando os potenciais náufragos, ela é emblemática se a gente for pensar dentro do artigo que a Laura de Melo Souza está trabalhando, né? Porque ela pode refletir exatamente como esse espaço aberto da intimidade pode ter formado a nossa nação, pode ter e deu a tônica de toda a formação de São Paulo, né? Então, doenças, mortes, pestes de bicho, fome extrema e ataque dos gentios, que eram os índios. A mulher esqueceu um filho no rancho, por exemplo, em um ataque indígena, e ela esqueceu um filho e levou o outro no peito, correndo, né? Os índios acordaram a criança e mataram-na com 3 flechadas. Então, isso dá um pouco da tônica de como que havia também conflito dentro dessas pousadas, desses vilarejos, certo? Dentro desses ranchos que a vida ia se alocando, assim, vamos dizer. Se por um lado, olha só como ela encerra, se por um lado a forma paulista de andar em bandos e as voltas com pilhagens parece inviabilizar qualquer possibilidade de vivência íntima mais afetiva, não há como negar
que a busca de mesinhas, de água nas samaritanas do sertão, as paradas para o plantio ou a colheita das roças constituem uma improvisação de uma privacidade possível. É eminentemente contraditória, construindo no seio da vida grupal elementos inegáveis de uma sensibilidade mais afeita ao isolamento, no qual aos poucos foi crescendo a valorização dos espaços íntimos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo nós falamos sobre a colonização, exploração e desbravamento do sertanejo em São Paulo, né? Então, eu acredito que vocês possam passar esse vídeo, compartilhar, deixar o seu like, dar a sua contribuição aqui, e até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!